Eu cumprimento a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, porque eu não consigo dizer não ao meu Senhor. Por mais que eu não sei falar, mas tudo é dele, tudo é por ele, né? Para ele são feitas todas as coisas. Quando eu vejo a graça que me alcançou, da onde o Senhor me tirou, eu não posso dizer não ao meu Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. E como diz a nossa irmã Roseli, né? É um privilégio estar aqui, porque muitos queriam estar aqui, não conseguem, muitos estão sendo escravizados pelo vício, pelo pecado, e nós somos livres pela graça do Senhor. A poderosa graça nos alcançou. Então, toda vez que eu olho para a cruz, eu não consigo ver outra coisa que não seja o amor de Deus para com a minha vida. Então, eu sou muito grata ao Senhor pela oportunidade que Ele tem me dado de estar na casa dEle. E uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração se encontra no livro de Salmos, capítulo 73. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Esperar os irmãos acharem. E 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Esse salmo do capítulo 73 vai dizer um relato sobre Asaf dizendo, né? Sobre algo que estava no coração dele. E Asaf, ele foi um importante levita, músico e profeta designado pelo rei Davi para liderar o louvor diante da Arca da Aliança. Asaf participou da inauguração do Templo de Salomão e é o segundo maior compositor de salmos na Bíblia, atrás de apenas Davi. Então, quando eu comecei a ler esses Salmos de 73, ele começa a dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele já começa com a conclusão, né? Ele já começa dizendo que, olha, bom é Deus para com Israel. Porque Asaf, ele conheceu as maravilhas de Deus lá no Antigo Testamento, que é o Pentateuco, né? Eu acredito que ele conhecia a palavra e ele viu os milagres de Deus, Deus fazendo o rio se abrir, o povo passar pelo Mar Vermelho e tantos outros milagres. Mas aqui ele começa dizendo que os pés dele quase se desviaram, mas que bom era Deus. Mas por que Asaf chegou nesse pensamento de dizer que os pés dele quase se desviaram? E esse versículo que eu li aqui no versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. E aí eu fui tentar entender o que significava o santuário de Deus. Santuário de Deus, no original hebraico, diz assim, Mikdash, não sei se pronuncia assim, significa lugar sagrado ou santo. Outros termos usados incluem Mishkan, que se refere ao tabernáculo ou lugar de habitação. Destaca o propósito de morada. Então, Asaf diz aqui no versículo 17, até que entrei. Significa que quando a gente entra, porque a gente está fora. Então, Asaf, como um homem que viu
participou de tantas coisas, como eu disse aqui. Ele foi um levita, um músico, um profeta. Ele participou da inauguração do Templo de Salomão e ressaltou vários salmos, ficando só após de Davi. Mas o que levou o seu coração e os seus pés quase se desviarem? Ele não estava morando no santuário de Deus. Ele não habitava. Por algum momento das nossas vidas, nós saímos, mesmo estando dentro da casa do Pai, mesmo não estando no Santo dos Santos. E nós sabemos que a presença de Deus no Antigo Testamento, era como tendas, ela acompanhava o povo. Hoje a presença de Deus, a Bíblia fala que está dentro de nós. Por mais que nós precisamos do templo, sim, precisamos da igreja, nós somos o corpo, né? A mão precisa do pé, o pé precisa da cabeça, nós precisamos da casa do Senhor. Mas, mais do que a casa, nós precisamos da presença de Deus. E Asaf estava longe. E quando nós ficamos longe da presença de Deus, nós corremos riscos, porque os nossos pés podem se desviar. E aí, eu vejo aqui ele falando, né? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Mas por quê? E aí depois no versículo 3 ele vai dizer: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, quando nós colocamos os nossos olhos em coisas que nós não poderemos colocar, nós obtemos a inveja. E Asaf era um servo de Deus. E o servo de Deus pode ter inveja? Não, mas ele tem. E Asaf começa a dizer que Deus é bom. Ele reconhece a bondade de Deus, porque ele conhecia os milagres descritos, como eu disse, né? E quase perdeu a fé. Ele quase se desviou. E aí o texto vai dizer que Asaf, ele tinha inveja dos nércios. Vai dizer que os ímpios, olha só, que os ímpios ele tinham mais do que o seu coração podia desejar. Ele começa a se comparar e o texto vai dizer que ele, todos os dias, tem sido castigado e afligido a cada manhã. Fala de Asaf. Então, quem de nós nunca nos sentimos assim, afligidos e achamos que estamos sendo castigados por Deus? Mas algo aconteceu na vida de Asaf. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E quando nós entramos no santuário de Deus, a nossa visão ela muda. E Asaf, ele começa no capítulo 15, ele diz assim: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos seus filhos. Então Asaf, ele nem chegou a falar, ele só pensou. Então ele falou: se eu dissesse, se eu falasse o que eu penso, eu ofenderia até a geração dos seus filhos. E quantos de nós pensamos coisas desse tipo? Olhamos para o ímpio e achamos que o ímpio está prosperando, que a justiça de Deus não vem sobre a vida do ímpio, que o ímpio não tem, que ele tem mais, ou que ele vive melhor. Porque, às vezes, nós passamos por aflições. A Bíblia diz que as aflições do justo são muitas, mas em todas elas o Senhor está conosco. Mas o que me chamou a atenção aqui foi porque Asaf, ele deixou de olhar, ele deixou de entrar, ele deixou de estar. Então, isso é um perigo para nós nos tempos atuais. E olha que nesse tempo aqui, Asaf não tinha nem as redes sociais para poder olhar lá e falar: nossa, olha, fulano está melhor do que eu.
fulano está comendo melhor que eu, está se vestindo melhor do que eu. Não, ele começou a olhar. E aí, no capítulo 23, diz assim, no versículo 23, diz assim: todavia estou de contínuo contigo, e tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. A visão de Asaf foi mudada depois que ele entrou no santuário de Deus, na presença de Deus. E aqui ele reconhece que Deus o guiava, que os conselhos de Deus estavam sobre ele, e depois ele iria ser recebido na glória. E aí eu aprendo 10 lições, lendo esse capítulo aqui. A primeira lição diz assim, nos Salmos: precisamos habitar no santuário de Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui é que nós precisamos estar habitando no santuário de Deus. E o santuário de Deus é a presença do Pai. Aí o Salmos 27, versículo 4, vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu aprendo com a lição número 2, reconhecer a bondade de Deus sempre. Eu sei que é difícil a gente reconhecer a bondade de Deus, porque a gente só consegue ver a bondade de Deus quando as coisas fluem bom. Mas Deus, ele é bom em todo o tempo. Na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, na fartura. Ele é bom. Então, o Salmos 23, versículo 6, vai dizer assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos segue todos os dias das nossas vidas. Por mais que às vezes a gente não enxergue, mas ela está conosco todos os dias. E aí eu aprendo a lição número 3, que nós não podemos ter inveja dos ímpios. Por que nós não podemos ter inveja dos ímpios? Por mais que as riquezas que pareçam estar melhor do que nós, eles não têm o que a gente tem. Nós temos o Pai. E os Salmos 37, versículo 1 e 2 vai dizer sobre inveja dos ímpios. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. E Asaf, ele não estava entendendo isso, que os ímpios, eles iriam murchar. Nós também vamos passar, vamos murchar. Mas nós temos a diferença, que Deus nos prometeu a vida eterna. E a lição número 4 diz assim: não podemos tirar os olhos de Jesus. É muito perigoso quando nós tiramos os olhos de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando nós deixamos de olhar para a cruz, deixamos de olhar para o sacrifício de Jesus, para aquilo que ele sofreu, pelo sofrimento dele, nós começamos a olhar para as riquezas dos ímpios, para as farturas dos ímpios, mas é passageira. Mas se a gente olhar para Jesus, olhar para a cruz, entrar no santuário de Deus, nós permanecermos nas promessas do Senhor. E aí eu aprendo com a 5ª lição, que diz assim: pedir ao Senhor um coração limpo. Quando o nosso coração está limpo, quando nós temos um coração quebrantado e contrito,
a gente não se abala, a gente não inveja, a gente não fala mal, a gente não, como diz lá, né, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal. A gente consegue amar diferente, a gente consegue olhar diferente. Então é muito perigoso, porque Asaf, por estar fora do santuário, ele começou a ver todas essas coisas. E aí, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se a gente não se preocupar em ter um coração limpo, nós não veremos a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor. E muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, mas não nos preocupamos em ter um coração limpo diante da presença de Deus. E aí a lição número 6 vai dizer assim: ter um coração grato, mesmo em dias de aflições. Livro de 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, em tudo dai graça, é em todos os momentos. E nós acostumávamos dar graça só pelas coisas boas. Mas quando a gente passa por aflição, por angústia, nós precisamos da graça. Porque essa também é a vontade de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio filho, ele nos poupará? Quem somos nós? Né? E aí eu aprendo também com a lição número 7, que diz assim: aproximar-se de Deus. Nós podemos estar na casa do Senhor? Podemos. Nós podemos levar o nome de cristão? Podemos. Mas podemos não estar próximos do Senhor. E aí, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então, se existe este versículo, é porque existem pessoas que estão longe. E nós temos que se achegar a Ele. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Porque vai chegar um dia que nós não vamos mais conseguir invocar o Senhor nem estar perto dele. E a graça é agora, meus irmãos. E aí eu aprendo com o versículo, com a lição número 8, que diz assim: confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: confiai no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Porque às vezes nós confiamos no Senhor, mas confiando daquele jeito, né? Ah, Senhor, toma conta disso. Ah, Senhor, mas e se? Ah, Senhor, com o nosso próprio entendimento. E o nosso entendimento é minúsculo. Jó, ele começou a questionar a Deus. Mas por que, Senhor? Aconteceu isso, e aquela história toda que você já conhece de Jó. Aí Deus olha para Jó e fala assim: ah, Jó, então você quer? Aonde estava tu quando eu comecei a formar a terra, colocar limite entre o mar e a terra, colocar as estrelas, o sol, a lua? Então, nosso entendimento é limitado. E, às vezes, nós queremos falar para o Senhor: Senhor, faz assim. Ah, não, Senhor, assim é melhor. Não, do jeito que o Senhor está fazendo é diferente. E Asaf, ele viu desta maneira. E nós não podemos olhar da mesma forma que Asaf olhou. E aí, a lição número 9 diz assim: anunciar todas as suas obras. Salmos 9, versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as suas maravilhas. E às vezes nós achamos que louvar ao Senhor é só por algo que recebemos materialmente ou por algo que... Não, nós temos que louvar ao Senhor.
porque Ele nos salvou. Ele pagou a nossa dívida. Você já imaginou você chegar e diante de um credor do banco, por exemplo, e vir aquela dívida lá de não sei quantos milhões e você não ter. E você fala, eu não tenho. Mas vem alguém e paga a sua dívida. Nós ficamos com saldo devedor diante de Deus. Então, isso é motivo. Ele nos livrou da condenação, da morte e do inferno. Então, para mim, é motivo. Se eu não tiver mais nada nessa vida, eu já sou grata a Deus, porque Ele me resgatou. E a lição número 10. Entender que a vontade de Deus sempre será boa. Salmos 143, versículo 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plena. Aqui no Salmo 143, versículo 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, porque nós não sabemos fazer a vontade dele. Então, o salmista ele diz: pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plena. E aí eu aprendo com todas essas lições que Asaf começa a dizer por conta de ter deixado o seu coração, de ter deixado os seus olhos e não ter entrado no santuário de Deus. E aí no versículo 28, ele diz assim: mas para mim é bom, e aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as obras. E todas as obras são todas as obras. Eu ouvi uma ilustração, o pastor Hernanes Dias, falando sobre que havia um homem que ele tinha um filho, e esse homem ele pintava quadros, né? Ele gostava de pintar e ele era bem sucedido nos seus quadros. E aquele filho foi viajar com um amigo, e aquele filho ele acabou morrendo. E era longe, e o pai não conseguiria chegar até o sepultamento. E aquele amigo do filho decidiu pintar um quadro da última imagem do filho e presentear o pai. E aí ele enviou aquele quadro, e aquele homem muito rico, tinha muito dinheiro, e aquele filho era o único filho daquele homem. E ele envia aquele quadro para aquele homem era uma pintura simples, porque a última imagem que ele teve, que o rapaz teve do filho, o amigo teve do filho, foi o amigo. Então ele queria que o pai guardasse essa imagem e fez aquele quadro e mandou para o pai. E o pai, sabendo que ele estava próximo da morte, ele faz um testamento. E naquele testamento ele começa a fazer uma exposição das suas obras de arte. E colocam todas as suas obras de arte, inclusive a obra do filho, o quadro do filho que ele recebeu. E ali eles começam a fazer um leilão. E ali começam a arrematar. E quando arremataram aquele quadro da imagem do filho, ele falou assim: chega, agora acabou o leilão. Mas tem todas aquelas obras, não chega, agora acabou o leilão. Sem entender, a pessoa que recebeu o quadro foi a dona daquele que recebeu o testamento. Porque quem tem um filho tem tudo, quem não tem um filho não tem nada. Então, um resumo de Deus para as nossas vidas nessa noite. Não são as riquezas, não são o que o mundo pode nos dar, mas aquilo que Jesus veio fazer com as nossas vidas, que foi a salvação das nossas vidas. Não pense você, meus irmãos, que por não ter uma condição financeira ou por passar por lutas e aflições, nós temos pouco ou somos pouco. Não somos poucos e temos muito. Então, mesmo que o diabo venha falar ao seu coração que você não tem nada, que você não é nada, você tem tudo e você tem a vida eterna.
Então, que nessa noite você possa guardar essa palavra, meditar, guardar o seu coração, meus irmãos, porque nesses últimos dias o diabo ele tem tentado tirar os nossos pés, os nossos olhos e colocar em nosso coração coisas momentâneas e terrenas. E nós não podemos nos esquecer que o Senhor nos fez para a eternidade. E a eternidade não é, já é hoje. Somos eternos. Somos filhos de Deus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, isso é motivo de nós nos alegrar na presença do Pai. E essa foi a palavra que o Senhor me deu. E espero que a igreja tenha recebido, assim como eu recebi. Assim como eu orei ao Senhor, pedi para que Ele abra os meus olhos, para que Ele não deixe que meus pés se desviem, para que Ele me sustente, que Ele segure nas minhas mãos. E para que eu não me esqueça que eu tenho tudo. Eu tenho o Filho. Amém?